Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Feliz de estar aqui com os irmãos. Mais uma vez, é sempre um privilégio atender o convite do pastor Genivaldo. Que Deus use a vida dele lá também em São Paulo. E nós estamos aqui e queremos também que o Senhor fale ao nosso coração. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos caminhar nesses versículos. É uma leitura um pouco extensa, mas eu digo que ela é necessária para entendermos todo o contexto dessa passagem. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós.
Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vamos orar? Pai bendito, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender e também aplicar essa palavra lida na nossa vida, Senhor. Ó Deus, possamos vivê-la. Ó Pai, que o Senhor possa falar com os corações que estão aqui presentes, meu Pai. Há corações aqui sedentos, há almas aqui com sede, Senhor. E por isso, que o Teu Santo Espírito, nessa noite, possa matar a sede de muitos corações aqui presentes. Ó Deus, usa a minha vida, Pai, apenas como instrumento Teu, sou Teu servo, e que o Senhor use a minha vida para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto bem conhecido, é uma história muito famosa. O evangelista João, ele procura situar os leitores sobre algumas circunstâncias que estão envolvendo essa história. Por exemplo, havia naquele momento uma intriga entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Muitos achavam que Jesus estava batizando muita gente. Jesus não batizou ninguém. Mas Jesus percebeu a situação e ele então deixa a Judéia e ele vai para a Galiléia, evitando assim intrigas entre os discípulos dele e os discípulos de João. E Jesus chega a uma cidade chamada Sicar, na Samaria, e o episódio então ele tem sequência agora com esse diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. Essa palavra, irmãos, ela tem uma mensagem que eu chamo de mensagem central. Porque aqui nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é o único que pode satisfazer o anseio que o pecado gerou no interior de cada ser humano. Essa mensagem, ela tem um significado muito forte. Porque cada ser humano, ele tem uma profunda insatisfação na sua alma. Todo homem, ele tem um vazio dentro de si. Todo homem, ele tem dentro de si um coração gelado. O homem, ele não tem condições de vencer essa infelicidade. Ele não tem recursos. Nada existe no mundo capaz de resolver esse problema. A gente observa que muito cedo o ser humano, ele descobre a sua infelicidade. Na juventude, ele descobre que ele é infeliz. Na adolescência, eles já começam a procurar a felicidade. E eles não conseguem encontrar nada para aquecer o frio, a angústia, a tristeza do coração. E essa mensagem central, ela estabelece para nós que esse vazio de coração, ele foi produzido por causa do pecado. Todos são pecadores e estão separados da glória de Deus. E isso gera
essa insatisfação que nada, absolutamente nada consegue suprir. E a mensagem central, ela também tem uma palavra de esperança. E sabe qual é a palavra de esperança? Isso tem cura. Amém? Isso tem cura. Esse vazio no interior, essa sede que a pessoa ela tem e nada consegue matar essa sede, esse vazio na alma, ele pode ser curado, e é através de Jesus Cristo. E no diálogo de Jesus com essa mulher, nós aprendemos essa verdade. O homem sem Deus, ao lidar com essas dificuldades, com esse vazio no seu coração, ele comete alguns erros, assim como a mulher samaritana também cometeu. Então, a gente vai observar aqui, eu quero compartilhar com você, alguns erros que essa mulher cometeu, e que nós precisamos observar, e não cometermos esses erros. O primeiro erro que ela comete, é que muitas pessoas cometem, é crer que a satisfação interior, ela vem das coisas desse mundo. Crer que a felicidade do coração, ela tem cura com as coisas desse mundo, com as coisas daqui. O meu coração está vazio. Eu vou preencher, eu vou encontrar uma pessoa, eu vou me relacionar, então eu serei feliz. Eu vou me casar, ou eu vou sair de casa. Eu vou encontrar um novo emprego. E eu entendo então que eu vou encontrar a felicidade. Muitos jovens tentam encontrar essa felicidade na bebida. Muitos tentam encontrar essa felicidade, preencher esse vazio na alma, nas drogas, no prazer, no sexo, em relacionamentos. E se você está aqui hoje, eu quero falar com você, se você está se sentindo assim, com esse vazio, a minha palavra para você hoje é: pare de tentar preencher com as coisas daqui. Amém? Pare. Por quê? Porque a fonte da felicidade, ela está em outro lugar. A mulher comete esse erro. E a gente observa no contexto da passagem, do verso 4 ao verso 7, essa questão, essa rixa entre judeus e samaritanos, já era muito antiga. Desde muitos séculos, era uma rivalidade, uma rixa, um conflito étnico e religioso. Se você vai lá no Antigo Testamento, lá pelos anos 722 a.C., os assírios, eles levaram cativo o povo de Israel, a parte do norte, né, que foi dividido o reino. Os assírios tinham uma forma muito interessante de dominar os povos. Eles misturavam os povos. Eles misturavam. E essa mistura, né, gerou aí um povo, né, que praticamente houve uma miscigenação ali entre o povo de Israel e os assírios. E por isso, os judeus, a parte do sul, povo ali de Jerusalém, povo da Judéia, eles achavam que aquele povo era um povo contaminado. Eles não queriam se misturar com eles. E aí então isso gera todo esse conflito étnico e religioso. Por exemplo, se
judeu tocasse em alguma coisa, samaritano não tocava. Se samaritano tocasse em alguma coisa, judeu não tocava. Eles não podiam estar no mesmo ambiente. Então era uma rixa muito grande. Por isso no verso 9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, olha a pergunta, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque judeu não se dava com o samaritano. Era inaceitável para o judeu estar próximo de um samaritano. E aí no verso 10, Jesus responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus, eu poderia te dar água viva. Se você conhecesse aquilo que Deus pode dar, quem faria esse pedido seria você. Por que ela não entende isso? Como Nicodemos também não entendeu. E como muitas pessoas não entendem. Quando Jesus diz para essa mulher que ele poderia dar água viva, e a mulher responde no verso 11, Senhor, tu não tens como tirar essa água. Por quê? Porque o poço é fundo, e o poço era muito fundo mesmo. O poço tinha mais ou menos 30 metros de profundidade. Por que ela não entende a expressão água viva? Era uma expressão muito comum naquele período. Qualquer água que brotasse de uma fonte, de um riacho, era por eles conhecida como água viva. Eles chamavam aquilo de água viva. Mas, quando Jesus fala, eu posso lhe dar água viva, ela entendeu que Jesus estava dizendo que poderia chegar até a fonte daquele poço, ou seja, os lençóis freáticos. E por isso ela diz, como o Senhor tem essa água viva? Como o Senhor pode alcançar essa água? Sabe, assim como essa mulher não entendia, muitas pessoas também não entendem. Não entendem porque as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Há muitas pessoas que o foco da sua vida é apenas a sua sobrevivência. Então, essa mulher, ela estava com sede, ela estava com muita sede, mas ela só enxergava os problemas daqui. Ela não conseguia enxergar as questões espirituais. E Jesus está tentando mostrar para essa mulher, que ela só tinha satisfação das coisas daqui. Ela não tinha satisfação nas coisas espirituais. E eu quero dizer para os irmãos aqui, eu quero dizer para você, nada aqui mata a sede. Nada aqui satisfaz o coração. As coisas daqui, elas são efêmeras. Elas são transitórias. E aí no verso 12, ela diz assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Ela duvida. O Senhor não tem como tirar essa água. Ela fala de modo incrédulo. O Senhor é porventura maior do que os nossos pais, do que os patriarcas? E eu quero dizer, e Jesus ele vai responder para ela, e vai dizer, essa água viva,
ela mata a sede. Amém? Essa água mata a sede. E sabe qual é o destino dessa água? É a vida eterna. Se você conhecesse o dom de Deus, que é a água viva, e Jesus ele fala em João 7,38, ele fala que quem crer em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. De que água que Jesus está falando aqui? Essa água aqui é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, que não havia se manifestado em toda a sua plenitude, mas se ela cresce, ela experimentaria dessa água que só o Senhor Jesus pode dar. O que Jesus está ensinando a esta mulher? E o que Jesus quer nos ensinar e quer ensinar a você, meu querido, é que essa mulher, como muitas pessoas, tem na sua alma uma grande insatisfação no seu coração. Ele disse para aquela mulher: chame o seu marido. E ela disse: olha, eu não tenho marido. E Jesus falou para ela: você disse a verdade, porque você já teve 5, e esse que agora está com você não é seu marido. O que Jesus está querendo mostrar para ela? Mulher, você é uma mulher frustrada. Você é uma mulher infeliz. Porque você está procurando satisfação para a sua vida em lugares errados. Você está procurando satisfação na sua vida, felicidade, em relacionamentos. Como muitas pessoas. E Jesus está tentando mostrar isso para ela. Você é uma mulher com sede. Você tem uma sede na sua alma. E ela então diz para o Senhor: o que o Senhor pode me dar? O que o Senhor pode me dar? E Jesus fala para ela: eu posso te dar o Espírito Santo, a água viva. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que para ter o Espírito Santo, basta você pedir. Senhor, eu estou com sede, eu quero água. Eu não tenho prazer nessa vida. Então eu peço ao Senhor que me dê a água. E eu quero dizer que se você orar dessa forma, Ele dá. Amém? Ele dá. Nós recebemos o Espírito Santo, irmãos, pela fé. É pela fé. E é por isso que o cristão, aquele que é discípulo de Jesus, ele não tem um vazio no seu coração. Ele não tem um coração gelado, por quê? Porque ele tem dentro dele o Espírito Santo de Deus. Ele tem rios de água viva dentro dele. Por isso que diante de uma situação difícil, de problemas, de lutas, o cristão, ele tem o conforto do Espírito Santo de Deus na vida dele. Diante de perdas que acontecem pelo caminho, o Senhor Jesus nos conforta durante a tristeza. Nós somos confortados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele sacia a nossa sede, sacia o vazio que o pecado gerou no interior do coração de cada ser humano. O Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você, você está assim, você está no fundo do poço, você tem sede na alma, seu coração está seco, então
Peça ao Senhor dessa água e Ele dá. Amém? Peça ao Senhor, meu querido. Existem muitas pessoas que tentam cavar os seus próprios poços. Isso significa, eles querem ser felizes da sua própria maneira, com suas mãos. Jeremias capítulo 2, verso 12 e 13. Jeremias, ele traz uma palavra de exortação e ele diz: porque dois males cometeu meu povo. A mim me abandonaram e cavaram cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É uma cisterna que não retém água, ela é uma cisterna que tem rachadura. Ela foi feita para ser um reservatório de água. Mas a água que o Senhor dá, ela flui e ela se renova. Ou seja, essa água, ela mata a sede para sempre. Muitas vezes nós estamos tentando, com as nossas forças, resolver os nossos problemas, com a nossa própria sabedoria. Mas Jesus está ensinando a essa mulher samaritana, que comete esse erro de acreditar que a felicidade pode ser conquistada apenas com as coisas dessa vida. Nós podemos ser felizes apenas com as coisas daqui. Essa é a fonte cavada pelos homens. A fonte cavada pelos homens aumenta a sede. Ela não sacia a sede. Mas a fonte da água viva, ela mata a sede para sempre. Para sempre. Meu querido, Jesus, ele é o único que pode satisfazer o anseio que o pecado criou no interior de cada ser humano. Jesus Cristo. A felicidade, ela é dada por Jesus. Essa mulher, ela está enganada. Porque a palavra fala, enchei-vos do quê? Enchei-vos do Espírito. Então, a minha palavra para você, deixe que o Espírito Santo de Deus inunde você, inunde a sua alma. Segunda coisa, essa mulher acreditava que ela poderia encontrar felicidade apenas com as coisas daqui. Mas o segundo erro é crermos que a satisfação interior, ela surge quando terminam os incômodos atuais. Verso 15 diz assim: a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. O grande erro das pessoas é achar que serão felizes quando os problemas acabarem. Eu acredito que se eu ganhar aquele dinheiro que eu estou esperando, olha aí, se eu ganhar aquele dinheiro, se sair aquele processo, né? Os meus problemas estão resolvidos. Muitas pessoas têm esse entendimento. Se eu ficar com a minha conta mais gorda, se eu tiver mais dinheiro, os meus problemas estão resolvidos. Se eu sair do aluguel, pastor, se eu sair do aluguel, pronto, acabaram os meus problemas. Quando eu me aposentar, pastor, quando se sair a minha aposentadoria, agora eu vou ser uma pessoa feliz. Olha só, hein?
Mas a mulher, ela tinha dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo. Irmãos, nós acreditamos que se tirarmos os obstáculos do caminho, se tirarmos os obstáculos, seremos felizes. Porque assim como a mulher samaritana e muitas pessoas, o ser humano de modo geral, só pensavam nas coisas desse mundo. Jesus falava para ela de verdades espirituais. Mas ela só entendia o H2O. Se eu casar, se eu comprar aquele sítio no campo, se eu conseguir trocar o meu carro, se sair aquela promoção lá no trabalho, os meus problemas estão resolvidos. Jesus está dizendo para ela, mulher, você procura felicidade nas coisas daqui. Você procura felicidade nos seus relacionamentos. O seu problema não é a água. É a insatisfação no seu coração. E Jesus faz uma pergunta. Jesus pergunta para ela, onde está o teu marido? E ela responde, eu não tenho marido. Jesus falou, você já teve 5. 5. E esse não é o seu marido. Jesus está mudando de assunto, irmãos? Não. O que Jesus está fazendo? Jesus agora está indo na raiz do problema. E Jesus conta a história dela. Jesus mostra, na verdade, qual era a sede dela. Então, irmãos, a grande questão aqui é que você precisa parar de crer que a satisfação no seu interior surge quando os problemas, os incômodos atuais terminam. Esse era o erro da mulher. Buscando solução em amores. O terceiro erro que eu quero compartilhar com você é que essa mulher, ela acreditava que a satisfação interior poderia ser conquistada com formalidades religiosas. Olha só, o verso 19 diz assim, a mulher samaritana, Senhor, vejo que é profeta. E o verso 20, ele vai falar de uma questão que havia entre samaritanos e judeus. Os samaritanos achavam que o Monte Gerizim era o lugar santo. E os judeus achavam que era Jerusalém. Assim como hoje existem pessoas, olha, a igreja verdadeira é aquela denominação. Não, é a minha. Não, é aquela outra. Naquela época havia também essas questões. Essas formalidades religiosas presentes. Jesus vai responder para essa mulher. E ele vai dizer para ela o seguinte, olha, creia em mim, verso 21. Mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em o quê? Verdade. Aquela mulher, ela acreditava que a satisfação interior, os seus problemas, o seu envolvimento com o pecado, a sua vida mal resolvida, ela tentando ser feliz em relacionamentos, tudo isso podia ser resolvido da seguinte maneira, com formalidades religiosas.
ela de repente, no verso 19, ela muda de assunto. Por quê? Porque havia um incômodo. É um incômodo para ela. Ela não quer falar dos seus problemas pessoais. E aí então ela muda de assunto e agora ela começa a falar dos lugares de adoração. Aonde que se deve adorar ao Senhor? E Jesus responde para ela. A mulher acreditava que a razão principal da vida, como muitas pessoas acreditam também, eram resolvidas, elas poderiam ser resolvidas, seguindo certas formalidades religiosas, pensando que vão resolver o seu problema seguindo rituais religiosos. E Jesus faz a mulher olhar para o seu interior, para a sua alma. O seu problema não são rituais exteriores. O seu problema não é seguir essas formalidades religiosas de forma rígida. Esse não é o problema. Seguir certas tradições com fidelidade, isso não traz felicidade. E Jesus explica o porquê para nós. Jesus ele fala, olha, Deus é espírito. E para ser feliz, é necessário adorá-lo de forma sincera, de coração. É necessário você beber da água que eu posso te dar. Para que o Espírito de Deus impulsione a nossa vida por dentro e possamos adorar a Deus de verdade. Então, eu quero dizer para os irmãos aqui, meus irmãos, bebam dessa água, amém? Encham-se do Espírito Santo de Deus. Ser feliz com as coisas daqui apenas não vai trazer felicidade. Você deve se prostrar aos pés de Cristo e dizer para Ele, Senhor, dá-me do Teu Espírito. Meu querido, tenha felicidade em Deus. Amém? Tenha felicidade em Deus. E o perdão que só Ele dá. Você já reparou como nós perdemos tempo? E eu lido com adolescentes, sou professor também. E eu falo para eles, olha, a ciência, uma das formas de estudo da ciência é a observação. E eles estão estudando o comportamento hoje do jovem, do adolescente. Porque muitos adolescentes no colégio estão sofrendo de ansiedade. E eles estão chegando a uma conclusão que isso tem muito a ver com o uso demasiado do quê? Do quê? Está vendo como vocês sabem? Vocês que têm filhos sabem. E não é só jovens e adolescentes. Isso serve para nós também. Eu tenho que lidar no colégio com jovens que querem, que estão precisando fazer terapia. Já precocemente, com 12, 13 anos, sofrendo de ansiedade. Por quê? Porque eles ficam lendo, muitas vezes, coisas que acabam trazendo perturbação para a sua alma. Que não vão trazer nada de bom para o seu coração, para a sua vida. E ficam o tempo todo ali, horas. Não conseguem mais se concentrar. Não conseguem estudar. Não conseguem parar para refletir. Nós estamos diante desses desafios. Então a minha palavra hoje para vocês é: peça ao Senhor, Senhor, dá-me do Teu Espírito. Tenha felicidade em Deus.
e receba o perdão que só o Senhor pode te dar. Veja, Jesus está quebrando aqui um preconceito da época. Jesus está sentado e conversando com uma mulher samaritana, que já era um problema para a sociedade da época, mas uma mulher envolvida em vários relacionamentos, uma mulher envolvida em pecado. E Jesus está ali dando atenção para aquela mulher. Sabe o que isso mostra para nós? Não importa a situação que você está, meu irmão. Não importa o quão envolvido você está com coisas erradas, com coisas pecaminosas. Há uma esperança, e essa esperança é Cristo. Essa esperança está em Jesus Cristo. É o que faltava para essa mulher. É o que falta para muitas pessoas. Nós não podemos depender apenas na igreja, né, dos louvores que são muito bonitos, dos músicos, mas a nossa vida, ela tem que ser uma vida de louvor ao Senhor. Ela tem que ser uma vida que manifeste na vida das pessoas a glória de Deus. Nós temos que trabalhar pensando que o nosso chefe maior, vamos dizer assim, é o Senhor. É para Ele que nós prestamos contas de tudo que nós fazemos. Os cristãos, eles têm esse pensamento. Você tem lá o seu chefe, o seu encarregado, mas você trabalha para ele, sim, mas acima dele está o Senhor. Então tudo que nós fazemos na nossa empresa, no seu trabalho, é como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. É para Ele que você está fazendo. Então, meu querido, nós não dependemos só de rituais exteriores religiosos. Não pode ser uma adoração vazia. Não pode ser um culto desinteressante. Por quê? Beba da água da vida. Amém? Eu digo lá no pequeno grupo, para os meus irmãos que estão comigo lá já há 3 anos. A gente encontra muita gente dizendo assim: ah, pastor, eu estou me sentindo muito fria, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo orar. Eu sei, está faltando você beber da água. Está faltando você se encher do Espírito Santo de Deus. Porque podemos chegar num ponto de fazer as coisas no automático. E isso começa a se tornar desinteressante para nós. Fazemos as coisas tecnicamente, porque temos habilidade para fazer. O perigo de nos acostumarmos com o sagrado, irmãos. Cuidado. Essa mulher, ela acreditava que a satisfação interior da sua vida, a sede da sua alma, poderia ser preenchida com rituais religiosos exteriores. Cuidado com isso. E o quarto e último erro dessa mulher, o verso 25. A mulher, ela diz para Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, ele explicará tudo para nós. E aí Jesus fala para ela no verso 26, e é uma declaração muito forte, porque é a única vez nesse versículo que Jesus ele fala diretamente para alguém: eu sou o Messias. A única vez que Jesus ele chega para alguém e diz assim: eu sou o Messias, foi para essa mulher. É uma declaração muito forte. Ele diz: eu sou o Messias. Eu sou o que está falando com você.
Os samaritanos, eles tinham uma esperança messiânica, embora um pouco diferente dos judeus, mas eles tinham uma esperança messiânica. E ela entendia, como muitas pessoas entendem também, olha, no final tudo vai dar certo, o Messias virá, mas, pastor, vamos deixar isso para depois. Isso é muito complexo, isso é muito chato. E eu quero dizer para você, Jesus, ele já veio e o seu reino, ele já começou. O verso 26, ele fala, eu sou o Messias. A ideia é que eu não preciso me preocupar com a vida espiritual. Essa mulher acreditava que a satisfação interior, ela poderia ser deixada para depois. E eu quero dizer, meu irmão, o Messias ele já veio, o seu reino já começou, e nós podemos experimentar um pouco da realidade espiritual agora. Nós não estamos olhando para um futuro incerto, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, amém? Ele habita em mim. O seu reino é composto por pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não dependemos, por exemplo, desse prédio aqui, que nos abriga para as reuniões que fazemos aqui semanalmente. A gente pode ir para a Praça 14 Bis e lá sermos a igreja do Senhor. E ali louvarmos a Deus e darmos testemunho vivo do reino de Deus na vida das pessoas. E manifestar a glória de Deus. Então nós somos o prelúdio desse reino. Pessoas que têm experiências espirituais aqui. A gente vê isso o tempo todo, pessoas que estão manifestando o reino de Deus, a glória de Deus, em todos os lugares. E contando para nós experiências vividas, dessas experiências espirituais, a todo momento. Elas são contadas dentro da família, elas são contadas dentro do trabalho, elas são contadas na escola. Porque nós estamos espalhados durante a semana e estamos manifestando o reino de Deus na vida das pessoas. E por causa desse testemunho, as pessoas são impactadas e elas são convencidas da sua vida pecaminosa e então elas se entregam o seu coração e recebem o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos acreditar que a satisfação interior, ela pode ser deixada para depois. É uma necessidade. Há pessoas que estão no fundo do poço, elas estão com sede, elas estão vazias, elas estão vivendo com uma tristeza na sua alma, e essa tristeza, ela só pode ser preenchida através de Jesus Cristo. É a coisa mais preciosa que você tem. E se você não tem ainda, e você está aqui, você tem a oportunidade hoje de matar a sede. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Pare de ficar acreditando que se você conseguir um novo emprego, por mais que isso seja bom e necessário para a sua vida, eu creio que é. Eu creio que é. Por mais que essas coisas que você está pedindo ao Senhor sejam coisas importantes, mas muitas vezes o que Deus quer mostrar para nós é que nós precisamos ir na raiz do problema. E a raiz do nosso problema é a alma, é o coração. Ele precisa ser transformado.
E essa transformação ela vem através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Eu posso adorá-lo agora em espírito e em verdade. E você pode, através do Espírito Santo de Deus, desfrutar dessa vida abundante agora.